Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass, estamos ao vivo hoje, mais uma live, uma espécie de plantão para você, porque saiu uma notícia importante hoje no direito tributário desportivo e vamos receber daqui a pouco a advogada Alessandra Brandão, professora, especialista em direito tributário, para comentar um pouco dessa notícia com a gente. Acompanhe o FuteClass, siga a gente no Instagram, se inscreva no canal do YouTube. Isso é muito importante para que a gente consiga oferecer cada vez mais conteúdo para vocês. Sejam todos bem-vindos que estão nos assistindo. Hoje uma notícia importante dentro do futebol, relacionada ao direito de imagem, à tributação, a possibilidade do atleta abrir ou não uma empresa para receber esse recurso. Então a gente vai receber aqui uma especialista no assunto, tá aí o Rodrigo. Boa noite para vocês. Agora sim, doutora Alessandra, vamos colocá-la ao vivo com a gente aqui. Olá, professora, boa noite. Boa noite. Oi, Caio, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí de última hora, né? A gente ontem teve que entrar ao vivo de urgência também, porque saiu uma decisão importante do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio. E hoje, agora, uma notícia no direito tributário desportivo, né? Acerca do STF, dessa maioria favorável acerca do entendimento, que já é uma discussão muito antiga, então só tenho que te agradecer de estar participando aqui com a gente desse projeto. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra te rever, é tão bom encontrar com os alunos em outra perspectiva, sendo bem-sucedidos, fazendo o que gostam, felizes profissionalmente, e também de poder falar desse assunto que é um dos meus assuntos prediletos. Então vamos lá, doutor, vamos lá porque o pessoal tá quente aqui para saber, daqui a pouco vai entrando mais gente aí, depois a gente sobe essa live também para o YouTube para quem não puder assistir ao vivo. Doutor, essa é uma discussão já bem antiga, né? Diversos atletas que abriram essa pessoa jurídica para poder receber o direito de imagem. A Lei Pelé veio com aquela norma anti-elisiva, né? Não sei se a gente pode chamar assim, da regra dos 40-60, mas mesmo assim a Receita Federal com outro entendimento. Conta pra gente, faz uma retrospectiva, por favor, desde o momento que começou esse litígio até onde foi parar agora no STF. Então, olha bem. Essa é uma questão que também não é só restrita a atletas, né? Aqui tem essa questão do futebol, mas ela também se refere a profissionais liberais, a profissões que são intelectuais, que são exercidas pela pessoa física e que, na forma empresarial, e que se utilizam disso para poder ter uma redução da carga tributária. Então, é esse tipo de empresa que tem esse caráter pessoal muito grande, ele é objeto de discussão, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Porque se houver uma tributação mais favorável para a pessoa jurídica, é óbvio que essas pessoas vão se organizar em pessoas jurídicas para terem uma tributação mais favorecida. Então, muitos países, eles fazem uma opção diferente do Brasil. Eles proíbem que esse tipo de atividade seja exercido na pessoa jurídica. Pode ser até exercido na pessoa jurídica, mas do ponto de vista tributário, esses rendimentos vão ser totalmente recebidos na pessoa física. Então, no Brasil, quando começou a discutir a respeito da possibilidade, como nós não temos essa restrição, não temos essa regra que a gente chama de transparência, onde a pessoa jurídica é desconsiderada e a pessoa física do sócio é tributado como se fosse pelo exercício dessas atividades, como nós não temos isso, então, tanto os profissionais liberais quanto os atletas passaram a receber uma parte dos seus rendimentos por meio da pessoa jurídica, para que com isso pudesse reduzir a carga, uma vez que a carga tributária da pessoa jurídica no Brasil considerando esse tipo de negócio, vamos dizer assim, ela é mais baixa do que a da pessoa física. Então, as pessoas físicas começaram a se organizar nesse sentido. Só que a Receita, isso toda a vida incomodou muito a Receita. E ela sempre adotou um entendimento de que com relação ao direito de imagem especificamente, que esse direito de imagem não poderia ser cedido para a pessoa jurídica, porque esse era um direito personalíssimo, era um direito da personalidade,
então que não era passível de ser cedido para pessoa jurídica. E também achava o tempo todo que isso era uma simulação, que estava havendo uma simulação de rendimentos do trabalho por meio da pessoa jurídica. Tudo tem um pouco de razão, sabe, Caio? Quando a gente pega alguns acórdãos do CARF com relação a alguns casos específicos, a gente vê que pela forma como os contratos são feitos, essa forma dá essa ideia de que é uma simulação mesmo. Então, tem que tomar um cuidado muito grande como tabula o negócio, porque os contratos, às vezes, depõem contra o atleta ou as pessoas físicas que exercem outro tipo de atividade. Então, quando chegou em 2005, então, a lei veio, que é uma lei do bem, e foi incisiva no sentido de que é permitido que as pessoas que exerçam atividades intelectuais, os atletas e os artistas, que eles poderiam exercer a sua atividade por meio da pessoa jurídica. Então, nessa hora, nós tivemos um dispositivo legal que, ao contrário do que acontecia em outros países, autoriza isso expressamente. Só que, mesmo assim, a Receita não se deu por vencida, continuou autuando. As autuações, elas buscam tentar desconfigurar isso como um rendimento da pessoa jurídica, tentando o tempo todo falar que isso é uma simulação de salário simulado na forma de direito de imagem. Então, para isso, eu acho que a Lei Pelé veio e deu uma organizada nesse assunto. Porque nós não temos como estabelecer o que é a imagem da pessoa. Eu brinco que às vezes tem jogador que tem muita imagem e pouco futebol, tem outros que tem muito futebol e pouca imagem. Então, não tem como estabelecer o que mais é imagem. No caso do Neymar, por exemplo, ele tem um acórdão antigo de quando ele ainda era da base, que o CARF e a fiscalização, eles fundam muito nesse argumento, que naquela época ele ainda não tinha uma imagem passível de gerar um rendimento naquela proporção. Mas como que nós vamos saber isso? É muito difícil. É muito subjetivo, né? Não tem até onde vai a imagem, ainda mais em se tratando de futebol, esses esportes que têm essa paixão nacional, esse apelo da população, esse sonho, né, de ser um jogador de futebol. Então, é muito difícil hoje estabelecer isso. Então, eu acho que a Lei Pelé, ela veio para dar uma segurança no sentido de que um percentual tem que ser salário e outro percentual pode ser direito de imagem, né? Não é obrigatório, mas pode ser direito de imagem. Mas agora, professora, as fiscalizações... Questão... Desculpa. Não, pode lá, completa. As fiscalizações, elas não respeitam isso. Elas não ficam elas não respeitam esse percentual. Elas desconsideram isso totalmente. E elas tentam entender que aquela empresa não existe. Elas tentam configurar que aquela empresa não existe. Então, que nós vamos conversar daqui um pouco, eu acho, mais para frente. Conta pra gente um pouco, antes depois eu vou entrar numa pauta que foi perguntada aqui, que eu acho que é interessante também, mas conta um pouco o que está no STF hoje. Eu acho que essa maioria, quando a imprensa noticiou, ela, na verdade, deve ser uma conversa mais de bastidor. Chegou em consenso, esse consultando esse ou aquele ministro, ou tem podemos dizer, uma manifestação formal e fez a conta e viu que tem a maioria. E o que muda essa decisão, se vier? Essa decisão não é uma decisão de questão tributária, é uma ação declaratória de constitucionalidade, uma ação em que a Confederação Nacional da Comunicação Social impetrou junto ao Supremo para que o Supremo se manifestasse no sentido de que o artigo 129 da Lei 11.196 de 2005, que esse artigo é constitucional. Esse que era o objetivo. Porque existia muita controvérsia sobre isso, tanto no direito do trabalho como no âmbito tributário. Então, essa ação, ela teve como relatora a ministra Carmen Lúcia, e agora ela começou a ser julgada, e agora, dia 29 de junho, através do plenário virtual, novos ministros votaram acompanhando a relatora.
outros foram divergentes, como o ministro Marco Aurélio e a ministra Rosa Weber. Só que hoje nós já temos 7 ministros que declararam voto pela constitucionalidade, 2 pela inconstitucionalidade. O ministro Barroso se declarou suspeito nesse caso. Então, só falta o ministro Dias Toffoli. Mesmo se ele votar pela inconstitucionalidade, o placar já venceu pela constitucionalidade da regra. E o Supremo adotou uma linha. Existe um outro julgamento que envolve a questão de planejamento tributário, que no fundo é o pano de fundo dessa discussão. Essa outra decisão também teve esse mesmo entendimento pela fixação de uma liberdade empresarial, uma liberdade das pessoas se auto-organizarem, de que as pessoas não são obrigadas a se submeter a uma carga tributária mais forte, desde que ela adote desde que elas adotem procedimentos lícitos. Então, esse voto da ministra Carmen Lúcia, que foi acompanhado pelos outros ministros, é sempre no sentido de uma liberdade de organização, de uma liberdade econômica, no artigo 170 da Constituição. Então, essa ação, e aí ela tem uma repercussão, porque espera-se que ao julgar, espera-se que como o Supremo julgou essa matéria constitucional, esse artigo é constitucional, então ele tem que ser aplicado, espera-se que com isso o CARF mude o entendimento. Essa ação, ela se justifica em razão dessas decisões do CARF contra esse dispositivo, negando vigência a esse dispositivo, justificando que o Supremo precisaria se manifestar, porque embora tivesse essa lei, a administração pública estava se recusando a aplicar a lei. Então, o STF não fala nada disso, mas isso está no relatório, em todo o andamento e na explicação da ação, você vê que a justificativa é essa. Então, espera-se que com essa decisão, a partir de agora, que o CARF irá rever a sua jurisprudência, principalmente porque muitas decisões que envolvem atletas são dadas pelo voto de qualidade. Então, fica empatado e o representante do fisco vai lá e vota a favor do fisco. Então, espera-se essa revisão para que o CARF, embora não exista essa obrigatoriedade, o CARF não vincula a decisão do Supremo, mas que ele fale, peraí, né? O Supremo entendeu que essa norma é constitucional, ela tem que ser aplicada, e eu vou respeitar isso, embora eu acho que talvez não fosse o melhor caminho do ponto de vista tributário. Mas agora, professora, o fato dessa decisão talvez favorecer, de certo modo, os atletas, também não é uma carta branca para assim, qualquer direito de imagem, agora vou abrir empresa. Não, essa empresa tem que ter funcionamento, tem que ter funcionário, não posso fazer também sem nenhum planejamento tributário, né? Ou eu estou errado? Explica para a gente. Caio, engraçado que eu estou terminando de escrever um artigo sobre isso, que é algo que tem ficado muito na minha cabeça nos últimos tempos. As decisões... Vamos replicar no site da FootClass, hein, com sua autorização. Combinado, com certeza. Então, o que acontece? Que as decisões, o caso do Guga, por exemplo, é um caso muito importante com relação a isso. O caso do Neymar, onde que o CARF considerou que o fato dele não ser sócio, salvou ele. Isso. O caso do Fred, em que a empresa tinha outros negócios, não era só a administração do direito de imagem, então isso sinalizava que a empresa existia. Então, o que acontece? Nesse tipo de sociedade, em que esse caráter pessoal ele é muito eminente, eu fico pensando, qual que seria a estrutura que essa empresa tinha que ter? Então, qual que seria uma estrutura suficiente? O caso dos artistas também são um exemplo disso. O que essas empresas tinham que ter? Então, antigamente, falava que precisava ter conta de luz, conta de telefone, precisava ter empregado. Mas essas empresas precisam mesmo disso, principalmente hoje,
em que a gente tem essa questão da tecnologia a nosso favor? Porque antigamente, eu acredito que um atleta reconhecido ou um artista, ele precisava ter uma secretária para poder receber os recados para ele, mas hoje ele pode ir fazendo isso no WhatsApp e respondendo na medida em que ele pode. Então, eu acho, hoje eu estou muito convicta que exigir dessas empresas, até eu fico pensando em advogados mesmo. Tem advogado que é parecerista. Agora, com essa pandemia, todo mundo trabalhando em casa, isso está tão evidente que você não precisa ter essa estrutura. Então, exigir essa estrutura é exigir até que você adote estruturas artificiais, com coworking. Então, para que isso? Eu acho que é preciso avançar a mente e reconhecer que nesse tipo de sociedade não é necessária essa estrutura. Se a gente estiver falando de outros negócios, aí sim eu concordo que se você não tem uma estrutura física que te permita reunir instrumentos para exercer atividade, aí ela não existe, ela é de fachada. Mas no caso dessas profissões intelectuais e no caso da administração de carreiras dos atletas, dos artistas, eu acho que não é necessário essa estrutura para poder provar. Infelizmente, elas existem no papel mesmo. Desculpa te interromper, porque me bateu uma curiosidade aí dentro dessa sua resposta. Então, assim, a gente pode... você está defendendo que a estrutura da empresa dos atletas e outros, né, do mesmo ramo não necessitem ter tanta estrutura. Aí eu te faço uma pergunta. O Neymar, por exemplo, outros atletas costumam ter instituições ou associações sem fins lucrativos, né, para fazer diversas tarefas sociais, né, a representação do atleta. Ele pode receber esse direito de imagem por esse instituto, igual tem o Instituto Neymar Júnior, ou tem que ser um outro tipo de sociedade empresária? Não, Caio, esses institutos, eles costumam se organizar em entidades sem fins lucrativos. Aí é uma outra estrutura e eles não poderiam receber nelas porque elas não podem distribuir o lucro para o sócio. Então, elas não poderiam devolver esse dinheiro para ele em nenhuma hipótese. Aí seria uma fraude. Aí perderia o caráter indenizatório também. Perderia. E também essas instituições perderiam a razão de ser, poderia até configurar fraude com o Ministério Público com relação a essas entidades. Mas eu acho que a atividade empresária mesmo, infelizmente, essas empresas, elas existem no papel. Como que uma empresa existe, gente? Existe você fazendo um contrato social, arquivando na junta e inscrevendo no CNPJ e funcionando, que pode ser na sua casa, no seu celular. Tem umas pessoas, uns atletas que exigem uma estrutura maior, como o caso do Guga, que tem muita verba publicitária. Tem outros que nem tanto. Mas eu hoje leio a jurisprudência do CARF com um excesso de rigor. Com essa tecnologia não precisa disso. Infelizmente, igual eu já falei várias vezes aqui, elas existem no papel mesmo. E o que eu acho é que é preciso reconhecer que essa é uma opção fiscal lícita. Não adianta a Receita querer tributar esses valores como se tivesse havendo uma perda de receita em razão disso, porque, na verdade, a legislação dá essa opção para esse tipo de categoria. E isso é que eu acho que ficou mais patente com essa decisão do Supremo. A decisão do Supremo escancarou isso, assim, na minha opinião. Ela reforçou isso. Olha, eles têm o direito de se organizarem na forma empresarial para explorar a atividade que eles exercem. A senhora não acha que isso aí podia vir do Legislativo também? Talvez até na nova lei, porque tem sido discutida a nova Lei Geral do Desporto, né, que está no Senado para substituir a Lei Pelé. Inclusive, né, que é até uma das perguntas que já fizeram aqui, porque a gente está discutindo muito no plano do futebol, que é o único esporte considerado profissional, né, lá para o artigo 87A, e é o único esporte que exige o contrato especial de trabalho para o atleta atuar. As outras modalidades, igual você citou, o Guga, né, no tênis, o vôlei, são modalidades que normalmente o contrato é 100% de imagem ou de patrocínio, né?
Isso é que eu acho perigoso, porque quando você é contratado por um time para você jogar, eu até acho que isso pode ser uma profissionalização do próprio esporte. Se você é contratado por um time para jogar, é lógico que você está contratado ali profissionalmente, porque espera-se um resultado, até se exige esse resultado, premia-se E os esse requisitos da resultado. CLT. Então eu acho que é preciso resguardar o atleta, ele tem direito a um contrato de trabalho e ele tem que receber por isso. Olha agora o que nós estamos passando, a necessidade de você ter uma assistência, de você ter um amparo, então um Pena que seguro está longe da emergencial. realidade isso, né? Mas isso é que nós temos de lutar até pelo próprio respeito ao esporte. Então, eu Eu acho estava conversando que... outro dia, só para até para você comentar, eu estava conversando outro dia com um atleta de futsal, que eu não vou citar o nome, e ele veio me consultar, poxa, ele não tem carteira assinada, né? Porque a gente sabe como é que é a realidade dos outros esportes que não são futebol, e não tem critério nenhum para quem vai receber um certo valor, e sim, então o clube lá decidiu, ó, fulano de tal vai, por causa da pandemia, vai receber uma redução de não sei quanto, fulano de tal não sei quanto, ele, poxa, por que eu recebi tanta redução e o outro não? Falei, poxa, mas você não tem nem contrato, então assim, essa discussão ela já começa muito difícil, né, professora? Muito, tá vendo? Esse é o caso. Agora poderia suspender o contrato, o governo complementar uma parte, mas se ele não tem contrato, não recolhe para a Previdência, como que ele vai pleitear isso? Então, eu acho que, eu falo que essa pandemia nunca mostrou como o Estado é necessário, como nós precisamos dele em algumas É medidas, verdade. que tem momentos que ninguém mais nos socorre, só ele mesmo, mas eu acho que a gente também tem que ter essa contrapartida. A gente quer que a Receita seja tipo honesta com a gente, de respeitar a opção, mas nós também temos que ter respeitar as regras e também lutar para que esses contratos sejam respeitados, para que o atleta seja valorizado como profissional. Então, toda a minha fala no sentido da opção fiscal é no sentido com relação à verba do direito de imagem, aquilo que é possível. Mas eu acho que é muito importante que a gente lute pela valorização do atleta, dos profissionais. Vi um falando aí que é treinador, que é preciso respeitar os profissionais, os trabalhadores, para que eles tenham seus direitos garantidos. Então, eu acho que essa história que o esporte é meio que uma bagunça, eu acho que a gente não pode aceitar isso, não, e lutar para que os trabalhadores, de uma maneira geral, tenham seus direitos assegurados. A nova Lei Geral do Desporto, ela prevê que está em discussão, né, há muito tempo, né, como tudo no nosso legislativo demora, assim como no judiciário, ela prevê que o novo definição de atleta profissional é realmente aquele que vive do esporte, que tira ele do seu sustento, e não somente tem um contrato especial de trabalho. Aí, por exemplo, voltando nesse caso do atleta de futsal, primeiro ele vai ter que pedir o vínculo empregatício, para depois ver a questão salarial, e isso aí pode gerar a gente sabe como é que é o lobby entre os clubes, se um pedir, agora ninguém contrata mais ele para ele, né, não ter mercado. Então é realmente uma situação muito complicada, né, professor? Com certeza. Então, eu acho que esses momentos que de vocês aqui, do FUTClass, de discutir essas questões, são muito importantes, porque isso vai fazendo com que fomente essas discussões, que eles possam adquirir essa consciência. Os próprios clubes, eles precisam se profissionalizar nesse sentido. Então, eu acho que... E a gente tem que fomentar todos os esportes. Você falou, porque a realidade dos outros é bem diferente do futebol. No próprio futebol, né, Caio? Não é todo mundo que tem um salário. Só a ponta do iceberg. É só uma pontinha. E até eu acho que essa ponta devia até dar uma melhorada para que a base pudesse também ter sua possibilidade de receber, das pessoas terem possibilidade de se realizar profissionalmente por meio do esporte. Agora, professora, tá aqui o Davidson, né, nosso amigo, falando para você falar um pouco de planejamento tributário de atletas, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Antes de entrar ao vivo, eu estava conversando com atletas de futebol, também não vou citar o nome, de Série A, um atleta contundente, e ele estava dizendo, mas o clube paga, a imagem é bom para ele, né, porque não vai entrar nas verbas dos cálculos trabalhistas, 13º, né,
verba previdenciária e por aí. Aí agora eu estou num grupo de estudos aqui da AMED, aí um colega colocou. No passado teve uma advogada famosa que ganhou vários casos trabalhistas englobando isso como salário, né, para entrar na base de cálculo. Só que ela esqueceu da tributação do imposto de renda. Então, a senhora que ela conseguiu, a Receita ficou atenta lá, foi lá e mudou a regra do imposto de renda. Aí eu te pergunto, o que é melhor? Quem que tá sendo mais beneficiado nessa história toda? É o clube que paga os 40 de direito de imagem, não vai entrar no cálculo trabalhista, e também tem a questão do atleta receber por empresa e o imposto de renda, a alíquota ser menor. Na balança, é melhor para quem? Para o clube ou para o atleta? Sinceramente, eu acho que não é melhor para ninguém. Todo mundo fica numa situação de muita insegurança. Eu acho que tudo aquilo que gera uma insegurança que você faz e depois você pode ser multado, fiscalizado, uma multa de 150%, como é as que são aplicadas nesses casos, tudo isso torna a questão muito complicada. Então, por exemplo, tem um processo do Grêmio no CARF, porque o CARF entendeu que o Grêmio tinha que ter feito retenção na fonte, não fez e autuou o Grêmio, o clube de futebol. Então, o clube já tem essa dívida aí com relação a vários atletas, se não me engano, eu não sei se eu fui confundindo, são milhões, 25 milhões essa autuação, eu não tenho certeza se é a do Grêmio, mas são valores muito consistentes. Então, o clube aí já perdeu, ele pode até ter reduzido, negociado ali melhor o atleta, eu vou te pagar um tanto por fora e eu consigo te pagar mais, e com isso, mas depois ele tomou a multa dele e ele está nessa situação. Muitos clubes acham que não é vantagem dividir isso, porque eles estão expostos ao risco trabalhista. Então, muitos clubes falam que não vale mais a pena, que já tiveram que arcar com demandas trabalhistas e que, por isso, eles também preferem não trabalhar com direito de imagem por fora e trabalhar 100% carteira assinada. Então, eu acho que essa é uma situação que ninguém ganha, porque tudo aquilo que, como eu disse, você não tem segurança e fica com aquele receio de o tempo passar e você ser multado, e hoje em dia isso tudo vai para a mídia, né? Então, isso tudo é noticiado, pega mal para o atleta, pega mal para o clube. Então, isso também tem essa repercussão, porque o marketing hoje nesse meio é muito grande. Então, essas questões eu acho que ninguém ganha, eu acho que não é melhor para ninguém. Por isso que eu acho que é preciso que os posicionamentos sejam tomados de uma forma coerente, segura, para que todo mundo possa se organizar com segurança e, com isso, todo mundo ganhar, inclusive o fisco. Então, a segurança faz que todos ganhem, inclusive aquele que quer receber, considerando o que ele entende que é o justo, que é o salário dessa pessoa. Porque, no fundo, eles acreditam, a fiscalização acredita, que isso tudo é salário. E que, sendo tudo salário, teria que recolher tanto a contribuição previdenciária quanto o imposto de renda pessoa física. Certo, professor. É interessante, né? Porque a gente está falando de direito tributário, mas a interseção com o direito previdenciário e o direito trabalhista é muito tênue, né? Vou aproveitar a oportunidade que a gente está com você. Recentemente saiu a MP 984, né? Que de tudo ela falava dos direitos de transmissão, do direito de arena, mas ela modificou uma situação, não sei se a senhora chegou a ler, que parece que agora o direito de arena não tem que passar mais pelo sindicato, volta para o clube e pagar direto para o atleta. Hoje, esse direito de arena ele é tido como base de cálculo trabalhista, você me confirma isso, e se essa mudança, né, dessa triangulação modifica alguma coisa na tributação, no planejamento do atleta, ou até se pode mudar o entendimento de talvez ser igual ao direito de imagem agora, de não entrar na base de cálculo, por exemplo, do imposto de renda. O direito de arena ele também pode ser cedido para a pessoa jurídica receber no lugar do atleta. Então, ele também poderia ser uma hipótese de não submeter a tributação da pessoa física e ser tributado na pessoa jurídica.
Outra coisa também que até foi bom ter falado isso, fica parecendo que quando se utiliza pessoa jurídica para poder receber esses direitos, que seriam direitos pessoais, que não estaria havendo uma sonegação, que não há um pagamento de imposto, o que não é verdade. A tributação, a pessoa jurídica é tributada e esses valores são tributados na pessoa jurídica. Até uma das críticas... 15%, né, professora, que vai dar normalmente para atletas que recebem muito? Na verdade, é 15% de 32% do faturamento, porque eles usam uma modalidade que é o lucro presumido, que quase não tem despesa, então o lucro real não vale a pena. Usa o lucro presumido. O lucro presumido é 32% do faturamento. E aí depois aplica uma alíquota de 15%. E o simples não daria, né? Porque o valor é muito alto que eles recebem. Os valores são muito altos e não teria condição. E também pelo tipo de atividade, eu tenho até que olhar na legislação simples, mas a atividade também provavelmente seria... Não seria permitido. Isso tem que conferir, mas talvez não seja permitido. Interessante. Professor, agora está aqui o Sávio, ele trabalha no Coimbra Chaves, escritório tributário. Eu tive aula com a Alice Jorge, né, no CEDIM. E ele está perguntando, eu acho que a senhora já respondeu, mas se tiver faltando alguma coisa, ele está perguntando como as atuações e decisões não se baseiam na constitucionalidade do artigo 129 da Lei 11.129 de 2005, mas sim na simulação, abuso de direito, fraude. Pedindo para te perguntar se você acha que a decisão do STF vai mudar algo ou continuará a mesma insegurança. Eu acho que eu tenho uma perspectiva assim, favorável no sentido de que, porque como muitas decisões são decididas no voto de qualidade, então eu tenho uma expectativa. Eu nem vou discutir a questão do empate, se no empate vai favorável ao fisco ou favorável ao contribuinte, que é uma discussão tributária do momento, mesmo porque agora tem uma portaria, e nessa portaria fala que vai continuar o voto favorável ao fisco no caso de responsabilidade, e esse seria um caso, mas não vamos esquecer isso. Eu acho que pode sinalizar num sentido diferente. Não só, eu acho que nós temos que interpretar juntando duas decisões. Essa dessa lei, do artigo 129 da 11.196, como também a decisão sobre o parágrafo 1º do artigo 116 do CTN, onde nos dois julgamentos há um posicionamento do Supremo no sentido de que o contribuinte pode se organizar e que ele não é obrigado a se submeter a uma tributação mais pesada, que ele tem o direito de escolher uma forma, desde que ela seja lícita, para poder organizar os seus negócios de forma mais econômica do ponto de vista tributário. Esse artigo, ele tem relação com esse fundamento, com a licitude do procedimento, porque é muito difícil você defender que essas empresas existem efetivamente, que eu acho que é uma grande dificuldade. Então, essa decisão reforça o argumento de que é uma opção fiscal lícita, na minha opinião. Embora eu reconheça que o CARF não está obrigado a seguir a jurisprudência, e aí essa questão pode ser decidida no judiciário. Mas no judiciário já é algo mais positivo, que reforça mais esse entendimento do que existia anteriormente. Agora, professor, vamos aproveitar que a gente está com você aqui, a gente que já deu uma esgotada boa nesse tema da bomba de hoje. O Davidson está pedindo para você falar um pouco sobre o planejamento tributário de atletas, que eu acho que é uma coisa interessante, né? Eu tenho contato com vários, principalmente os mais jovens, e às vezes eles não têm noção nenhuma. E também não é culpa deles, né? Estão atletas, mas acabam, na minha opinião, pecando de entregar tudo para o empresário, o intermediário cuidar e às vezes nem fiscaliza uma coisa ou outra. Fala dessa importância realmente desse planejamento tributário para os atletas. Então, olha, quando a gente fala de planejamento tributário de uma forma geral, e eu, como trabalho muito com pessoa física, eu repito esse mantra várias vezes. As pessoas pensam que existem fórmulas mágicas que de uma hora para outra ninguém vai pagar tributo. Eu sempre prefiro que nós adotemos estratégias mais conservadoras
que exponham as pessoas menos e que com isso dê mais segurança para o investimento e para o negócio. Nenhum planejamento tributário é bem sucedido se você não conhece a realidade da pessoa. Então, os planejamentos com os atletas, eles precisam que sejam feitos fazendo um diagnóstico do atleta, do que ele pretende em termos de investimento, de futuro. Então, e a partir daí, você procurar estratégias tributárias que sejam mais econômicas. Então, no caso dos atletas, por exemplo, eu sempre aconselho utilizar um recurso grande nesses planos de previdência que são dedutíveis do imposto de renda. Eles garantem a aposentadoria, já que é uma carreira mais curta. Então, eles garantem uma aposentadoria no futuro e no presente pagam menos imposto. Então, existem investimentos, às vezes investimentos em fundos imobiliários, formas de investir que são menos tributadas ou que têm uma carga inferior, considerando outras. Então, é preciso que a gente conheça o portfólio, os rendimentos, o que se espera do futuro, para que possa fazer um planejamento consistente. E o que eu vejo da experiência que eu tenho, o Brasil é um país muito ruim para o empresário de uma forma geral. Então, não só o do esporte, como de outras áreas. Os empresários, eles gastam muito tempo da vida deles preocupando com tributo, como vai fazer contributo, como que vai pagar tributo, e tentando entender e gerenciar essas coisas que são muito difíceis, e eles perdem muito tempo de dedicar ao negócio. Eu vejo isso na prática e eu fico muito triste com relação a isso. Então, com o atleta, ele podia estar se esforçando para ser um atleta com uma performance melhor e ele fica aí, coitado, perdendo tempo e preocupação com relação às questões tributárias. Então, é preciso que também, que é o que eu falei que eu vejo muito, que exista um cuidado, sabe, Caio, com relação aos contratos. Muitas autuações, elas, assim, o contrato dá de mão beijada todos os argumentos para o fisco para poder configurar uma simulação, sabe? Então, precisa de haver um cuidado maior com esses instrumentos jurídicos. E eu vejo que muitos têm medo de advogado, como se advogado fosse quase que um delegado, o homem da lei. Eu sinto que é o homem da lei. Então, que a gente desmistificasse isso um pouco, sabe? Porque muitas das vezes uma consultoria adequada evita problemas no futuro. Então, problemas que no futuro você poderia evitar se você tivesse tido esse cuidado com relação à carreira. Eu vejo que muitos também, que é o normal, tem uma questão de confiança muito grande com o empresário, assim, uma dependência dele grande, mas também conheço muitos empresários que têm se profissionalizado nisso e têm tentado gerenciar essas carreiras. Nós já tivemos, o Deis até teve oportunidade de participar, que nós fizemos um curso no escritório de imposto de renda para atletas, então participaram empresários nesse dia e vi neles vamos dizer assim, esse empenho de ter uma gestão mais profissional, mais séria, muito preocupada em manter todas as questões de conformidade com a lei, de tentar cumprir tudo da forma mais adequada possível. Interessante, porque a gente aqui trata do direito desportivo e eu costumo brincar que o direito desportivo é o ramo mais interdisciplinar do direito, né? Porque a gente está falando aqui de trabalho, tributário, aí daqui a pouco eu vou te perguntar do direito internacional também, porque é uma pauta tributária internacional interessantíssima, os atletas hoje em dia cada vez mais indo para o mercado asiático e não tomando cuidado nenhum, às vezes sendo tributado em 2 países sem saber se tem algum acordo, mas essa perguntinha fica para o final. O David está perguntando aqui, professora, qual é o principal erro na redação dos contratos aí, nessa questão tributária? Posso falar um que é ridículo? Prever 13º de direito de imagem.
prevê que vai pagar um 13º mas não é possível que com acontece. relação de lei de imagem. Então, até eu que sou recém-formado, esse erro aí eu não ia cometer não, professora, tá difícil. Tem muitos nesse sentido, que agora já melhoraram, porque já essas decisões foram ficando muito famosas, e aí isso foi melhorando, mas tinha previsão de 13º, de verbas que não seriam do trabalho. Então, coisas que bicho no vestiário é proibido, né? Aquele bicho em dinheiro que é tradicionalmente dado é considerado pagamento por fora, ou não? A questão do tudo que envolve o dinheiro, assim, fica parecendo que está sendo por fora. Se o dinheiro tem lastro, é dado recibo e recolhido os impostos, porque esse prêmio é tributado. Então, se ele constar em folha e tudo porque tem gente que fala que o futebol raiz, o dinheiro é dado no chuveiro ali, ó. Toma. Pois é. Aí esse dinheiro no chuveiro é um dinheiro que não passou por lugar nenhum. Então, não passou nem pelo clube e nem passou nas declarações do jogador, né? Então, professora, a CBF funciona como um cartório, né? Ela registra esses contratos. Eu sei que talvez não seria competência dela, mas acho que a CBF também poderia ter, dentro do corpo jurídico dela, alguma área tributária que ela possa observar também esse tipo de irregularidade. No momento que chegou, talvez facilitaria até o trabalho da Receita, de toda a comunidade, que a CBF ela observa uma série de critérios que ela exige mais do jeito desportivo. Mas será que ela poderia também observar, olha, isso aqui não pode, isso aqui não pode, o que você acha? Ou seria muito além da competência dela? Eu acho que dentro do escopo dela, a questão tributária também seria importante. Ainda mais por isso que você falou às vezes, o trânsito internacional dos atletas, e também até de proteção da instituição, do futebol, de zelar por uma ética. Então, eu acho que seria importante que hoje a questão do compliance tributário é uma questão que tem sido muito discutida, muito importante. Então, nesse sentido, eu acho que a CBF tem um papel importante para ela se resguardar enquanto instituição e também cumprir esse papel que se espera dela, inclusive do ponto de vista ético. Agora, professora, um assunto que todo mundo gosta é essa questão do direito tributário internacional, né? Muitos atletas indo para o mercado asiático, para a China, principalmente. Se você puder trazer algum caso à tona, a importância talvez mais ainda desse planejamento, como é que funciona isso? Quais os cuidados que ele tem que tomar? Até quem recebe por empresa, será que, por exemplo, se ele tem a empresa aqui, como é que ele pode pegar o que ele recebe na China para passar para a empresa no Brasil? É complexo, né? Eu vi uma perguntinha que eu brinco que eu nem sempre sou boa com essas lives, porque eu vejo as perguntinhas passando, às vezes... Pode responder, fica à vontade. Eu não vejo o que aconteceu, mas aqui eu vi uma que é importante responder, que é a questão das premiações pela conquista de meta. Todo prêmio é tributado na pessoa física. Então, toda premiação, o bicho, todas aquelas gratificações, ou porque você cumpriu uma meta, elas são tributadas na pessoa física. A questão internacional, nossa, Caio, ultimamente eu tenho recebido várias consultas, não só da questão da China, como a questão também de Portugal, porque Portugal, muita gente indo para lá, muito atleta. Não só atleta, mas a comissão técnica tem sido contratada por clubes em Portugal. E Portugal tem todo um sistema de incentivo para a pessoa física mudar para lá e estabelecer residência lá. Então, isso também é importante. Agora, o que é com a China, especificamente com Portugal também? Existe um tratado para evitar a dupla tributação entre o Brasil e a China, entre Brasil e Portugal. E existe uma cláusula que é específica para atleta, que ele será tributado onde ele joga, onde ele está a residência que ele joga. Então, onde ele exerce o trabalho, vamos dizer assim. O que eu vejo hoje em dia é que as pessoas não têm noção, às vezes, do perigo. Ainda mais esses atletas que recebem valores mais substanciosos.
Então, eles ficam com a residência no Brasil e residência lá no outro país, com dinheiro aplicado em outros lugares. Então, o mundo está cada vez mais interligado do ponto de vista de troca de informações. Então, isso pode gerar um problema em um determinado momento. Então, é preciso você tomar esses cuidados de desligar a residência no Brasil e adquirir a residência no outro país, para você ter tributado em um lugar só. E isso é menos complicado do que parece, porque parece que isso é uma coisa de um bicho de 7 cabeças, que é muito difícil de fazer. É mais fácil do que se parece. Então, eu acho que precisa ter esse cuidado de uma assessoria adequada, verificar o tratado, até para você ficar numa posição mais favorável do ponto de vista tributário do que se você fazer de uma forma assim, pouco profissional. Agora, com relação à China especificamente, eles têm uma... Como é que eu explico? Eles vendem a ideia de que eles têm essa consultoria, mas eu não acho que ela seja exercida de uma maneira correta. Então, eu já vi vários erros nesse processo, em questões que expõem os atletas muito com relação às multas tributárias nos dois países. Então, são questões complicadas, assim, que você tem que organizar, embora não seja Analisar difícil, muito caso a caso, né, professora? Caso a caso. E eles vendem muito a ideia de que eles fazem tudo certo, mas não é isso necessariamente que acontece. Então... Interessante. Agora, professora, vamos falar um pouco sobre tributação também de intermediário de atleta. Hoje tem aquela triangulação, podemos dizer que não é a mais indicada, né? É melhor que o intermediário receba direto do clube a comissão, por exemplo, da venda ou transferência de algum atleta, senão vai ser tributado duas vezes, uma na conta do atleta, outra na conta do intermediário. Né? É isso, porque senão, se o intermediário recebe o valor todo e depois repassa, e isso configura a receita dele, e você configurar o repasse ou a mera intermediação, existem muitos critérios que às vezes não são observados. Então, é melhor ou que o contrato fique muito claro essa questão do que fica de um e fica para o outro, e tem que ser um contrato que essas questões da titularidade esteja muito veemente, assim, ou senão é melhor que o clube pague direto para cada um e ele paga só sobre a comissão dele. Professora, agora voltando naquela questão que você colocou das metas, né? No futebol é chamado de bicho, né? De bicho, Tem uma coisa discutida ainda com relação ao que porque para o bicho talvez não entrar na base de cálculo, tem a questão da frequência, né? Do pagamento. E também tem aquela interpretação do que é acho que tem um termo técnico, é o desenvolvimento superior ao ordinariamente esperado, não é isso? Está pacificado o que é esse superior ordinariamente esperado no futebol? Não tem nenhuma decisão nesse sentido. E do ponto de vista, isso pode até ter alguma repercussão no direito trabalhista, mas no direito tributário, qualquer gratificação é tributada. Ela não tem caráter indenizatório. Então a incidência seria mais só nas verbas trabalhistas. Só nas verbas trabalhistas, se vai incidir ou não, do ponto de vista do direito do trabalho. Mas do ponto de vista do direito tributário, não. Qualquer prêmio, ele vai ser tributado na pessoa física e vai pagar imposto de renda pessoa física e a contribuição previdenciária sobre ele. É isso, professor. Eu só quero te agradecer. A gente falou quase uma hora aqui. O papo, quando é bom, passa muito rápido. Com certeza. Traímos até mais do que era a pauta. Foi realmente uma aula. Tá aqui o Davidson falando, todo mundo elogiando. Então, só tenho que te agradecer. Pessoal que chegou mais ou menos na metade aí, depois dessa live vai estar disponível no YouTube. Tá entrando aí o atleta Zé Ricardo, volante do América, craque de bola.
Um abraço para vocês, Zé Ricardo. Professora, obrigado pela atenção. Eu que agradeço, estou sempre às ordens. Igual eu brinquei, esse é um assunto que eu amo. Então, eu posso ficar aqui conversando várias horas. É isso, professora. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, segue a gente Caio. aí, inscreve no canal. Tchau. Tchau.